Tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém e que por muito tempo eu mesmo tentei convencer a mim mesmo que não tinha acontecido, porque a alternativa, aceitar que era real, mudava tudo o que eu acreditava sobre como o mundo funciona. Não foi um sonho, não foi uma alucinação, não foi estresse acumulado de semana ruim. Foi algo que começou de um jeito tão silencioso, tão sorrateiro, que quando eu percebi o que estava acontecendo de verdade, já tinha passado tempo demais na direção errada. E o mais perturbador de tudo isso não é o que eu vivi. É que enquanto eu te conto isso agora, eu sei que uma parte de você vai reconhecer cada detalhe. Não porque você leu sobre isso em algum lugar, mas porque você também sentiu. Só ainda não teve palavras para nomear. Eu me lembro do cheiro daquela tarde. Café passado frio na xícara, janela entreaberta, aquele barulho de fundo de um bairro que não para nunca. Tudo absolutamente normal. E mesmo assim, do nada, aquela sensação. Sabe quando o chão parece firme, mas você sente que alguma coisa embaixo se moveu? Não o suficiente para te derrubar, só o suficiente para você congelar por um segundo e pensar, espera, o que foi isso? Foi exatamente assim. Um desconforto sem causa, uma inquietação que não tinha endereço. Eu olhei ao redor, tudo no lugar, tudo normal. Tomei o café, segui o dia, empurrei aquilo lá pro fundo e colei uma tampa em cima. Fiz isso mais de uma vez. Fiz isso por muito tempo. E toda vez que aquela sensação voltava, eu tinha uma explicação nova. Cansaço, pressão do trabalho, fase ruim, coisa da cabeça. Funcionava por alguns dias. Aí voltava mais forte, um pouco mais próxima, um pouco mais insistente, como se algo estivesse tentando me avisar de um jeito educado primeiro, antes de decidir ser mais direto. O que eu ainda não sabia naquele momento é que esse tipo de aviso não vem de dentro para fora do jeito que a gente pensa. Ele não nasce do seu estresse, ele não nasce da sua ansiedade. Ele nasce de algo muito maior que usa exatamente o seu sistema interno como canal. E quando você tapa esse canal repetidamente, ele não some, ele espera. E enquanto espera, a pressão aumenta, até que o que era um sussurro vira um barulho que você não consegue mais ignorar. Não importa quantas explicações você invente. Esse foi o começo de tudo. E o começo, eu percebi depois, tinha sido cuidadosamente escolhido. Não para me assustar, para me preparar. Se você está sentindo que algo mudou, mas não sabe o que, fica aqui comigo. Ativa o sino e deixa um like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esses conteúdos para você. Agora eu preciso te levar para o meio da história. Não para o começo arrumado, não para o final com tudo resolvido. Para o meio, que é exatamente onde você provavelmente está agora também. Teve uma semana, não faz tanto tempo assim, em que eu acordei 3 dias seguidos com aquela estranheza. Não de pesadelo, nada dramático assim. Era mais sutil e por isso mais difícil de ignorar. Era a sensação de que eu tinha dormido e acordado num apartamento idêntico ao meu, numa vida idêntica à minha, mas com alguma coisa microscopicamente diferente. Como se alguém tivesse entrado, mudado um quadro de lugar por 2 centímetros e saído sem deixar rastro. Nada errado, só diferente. Eu fui tomar banho, olhei para o espelho e por uns 3 segundos eu não me reconheci. Não de um jeito assustador de filme, de um jeito mais estranho ainda, de um jeito calmo, como se meu próprio rosto fosse um detalhe que eu estava vendo pela primeira vez, depois de ter passado tempo demais, sem realmente olhar. Sacudi a cabeça, fui trabalhar. Não falei com ninguém sobre isso, mas alguma coisa tinha mudado na minha percepção do tempo. Os dias passavam rápido demais. Não rápido de quando você está ocupado e feliz. Rápido de quando algo está sendo comprimido, como se as horas estivessem sendo dobradas antes de chegar em você, e o que sobrava era só a casca do dia, sem o miolo. Conversas que eu tinha tido na semana anterior pareciam de um mês atrás. Planos que eu tinha feito pareciam de outra fase da vida, mesmo sendo recentes. E junto com isso, veio o estranhamento das coisas que antes me motivavam. Não de um jeito triste, não de um jeito depressivo. Simplesmente, do nada, as metas que eu tinha perseguido por anos perderam o gosto antes de serem atingidas. Como comida que você esperou a semana inteira para comer. Chegou a hora, colocou na boca e não tinha sabor nenhum. Não estava estragada, só não era mais o que você precisava. Eu não sabia ainda o nome para isso. Não sabia que esse esvaziamento específico, esse tempo comprimido, essa leveza estranha misturada com desorientação, tinha uma explicação que ia muito além de qualquer coisa que um médico ou um coach poderia me dar. Só sabia que algo tinha cruzado um limiar dentro de mim, e que do outro lado desse limiar, o mundo funcionava com regras levemente diferentes das que eu tinha aprendido a vida inteira. E o pior
ou o melhor, dependendo do ângulo, era que não tinha mais volta. Eu conversei com uma pessoa que passou por exatamente o mesmo que eu, sem a gente ter se combinado, sem a gente ter lido as mesmas coisas, sem ter frequentado os mesmos lugares, e o que ela me descreveu era idêntico ao que eu estava vivendo, palavra por palavra, sensação por sensação, e isso me perturbou mais do que qualquer coisa que eu tinha sentido até então. Mas antes de chegar nisso, preciso te falar sobre o momento exato em que eu parei de tentar explicar o que estava acontecendo e comecei a simplesmente observar, porque tem uma diferença enorme entre essas duas posturas. Explicar exige que você encaixe o que sente dentro de um molde que já existe. Observar permite que você veja o que está na sua frente, sem precisar que caiba em lugar nenhum ainda. Eu estava num ônibus, fim de tarde, aquela luz alaranjada que entra pela janela e deixa tudo com uma textura estranha. O celular no bolso, fone no ouvido, música baixa. E do nada, sem gatilho nenhum, aquela lembrança veio. Não como memória normal que aparece e some. Veio com peso, com cheiro, com a sensação física de estar de volta naquele dia. Tinha sido uns 2 anos antes. Eu estava numa reunião de trabalho, sala fechada, ar-condicionado alto, aquele frio artificial que resseca a garganta. O chefe falava, eu ouvia, e no meio daquela apresentação toda, do nada, uma certeza atravessou meu peito como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim por um segundo. A certeza de que aquele caminho não era o meu. Não esse trabalho especificamente, não essa sala, não esse rumo. Era uma clareza tão repentina e tão física que eu precisei piscar algumas vezes para confirmar que ainda estava acordado. Durou talvez 10 segundos. Depois a voz do chefe voltou, o frio do ar-condicionado voltou e eu voltei junto. Anotei o que precisava anotar, saí da reunião e guardei aquilo no mesmo lugar fundo onde eu guardava todos os outros sinais, longe o suficiente para não atrapalhar o dia. No ônibus, anos depois, eu entendi que aquele momento não tinha sido um devaneio, tinha sido o primeiro aviso, limpo, direto, sem margem para interpretação. E eu tinha escolhido não ouvir, não por maldade, não por burrice, mas porque ouvir teria exigido uma coragem que eu ainda não sabia que tinha. E é exatamente aí que a maioria de nós trava. O sinal chega claro, a resposta interna é imediata, e então o cérebro entra em cena com os argumentos, conta a pagar, pessoas que dependem de você, o que vão pensar, e o sinal vai sendo abafado camada por camada, até virar só um eco distante que você consegue ignorar com facilidade suficiente para seguir em frente, por um tempo. Porque o que eu aprendi, da forma mais desconfortável possível, é que esses sinais não expiram. Eles ficam ali, quietos, acumulando. Então chegou o dia em que eu parei de conseguir ignorar, e o que aconteceu a seguir mudou completamente a forma como eu entendo a realidade. Eu precisava entender de onde esses sinais vinham, não de um jeito místico vago, não de um jeito que precisasse de fé cega em alguma coisa, de um jeito que fizesse sentido para minha cabeça que sempre exigiu lógica em tudo. E a resposta que eu encontrei foi a mais inesperada possível, porque ela não estava em nenhum livro de autoajuda, não estava em nenhuma palestra motivacional, não estava em nenhum lugar onde eu tinha procurado antes. Ela estava numa ideia que existe em tradições muito antigas e que a ciência contemporânea está começando a flirtar, sem ainda ter coragem de abraçar de vez. A ideia de que existe uma inteligência operando fora do que a gente chama de tempo linear, não como conceito espiritual flutuante, como arquitetura, como estrutura funcional que age sobre a realidade de um jeito tão preciso que os efeitos são completamente rastreáveis, se você souber o que está olhando. E o nome que algumas tradições dão a essa inteligência não importa tanto quanto o que ela faz. O que ela faz é monitorar limiares, civilizações que chegam a um certo nível de complexidade interna, onde a consciência coletiva começa a gerar mais perguntas do que o sistema vigente consegue responder, passam a ser observadas com muito mais atenção por essa inteligência, não dominadas, não salvas, observadas e calibradas. E a humanidade, segundo tudo que eu estudei e tudo que eu experienciei, cruzou esse limiar. O que significa que os sinais que você e eu recebemos não são acidentes internos, são transmissões. E a pergunta que ficou me consumindo por semanas depois que eu entendi isso foi a seguinte: se esses sinais são transmissões, quem está transmitindo e por que agora?
A resposta que eu encontrei destruiu completamente a versão de realidade que eu tinha construído em anos. E o pior é que ela não chegou de forma dramática, não chegou num momento de crise. Ela chegou numa madrugada comum, com o ventilador ligado, a rua silenciosa lá fora, e eu sentado na beira da cama tentando entender por que não conseguia dormir pelo 5º dia seguido. Eu tinha começado a pesquisar sobre essa inteligência que mencionei antes, essa estrutura que opera fora do tempo linear. E quanto mais eu lia, mais eu percebia que o que eu estava encontrando não era novo. Era antigo, muito antigo, presente em culturas que nunca tiveram contato entre si, descrito com palavras diferentes, mas com a mesma função: observar, calibrar, transmitir. E a transmissão em todos esses registros nunca chegava como mensagem externa, chegava como frequência interna. Aí eu parei e pensei no que frequência interna significava na prática. E percebi que eu já conhecia essa sensação. Todo mundo conhece. É aquele momento em que você está prestes a tomar uma decisão e algo dentro de você aperta. Não dói, não grita, só aperta, levemente, como um aviso educado. Você continua mesmo assim, a decisão dá errado, e semanas depois você pensa: eu sabia, eu senti, por que não ouvi? Isso é frequência. Não é misticismo, é o seu sistema interno recebendo um sinal que a sua mente consciente ainda não processou. E o que eu aprendi é que esse sinal não vem só de dentro de você, ele vem através de você. Existe uma diferença enorme nessa preposição. Dentro sugere origem interna, através sugere canal, e canais recebem de fora. Essa inteligência, que algumas tradições chamam de observadores de limiares, e que eu passei a chamar simplesmente de o campo, não escolhe momentos dramáticos para transmitir. Ela transmite o tempo todo. O problema é o ruído, o barulho constante da rotina, das obrigações, das expectativas alheias, das notificações, das conversas vazias. Esse ruído funciona como estática numa frequência de rádio. O sinal está lá. Você só não consegue sintonizar enquanto o volume do mundo está no máximo. E aí eu entendi por que os sinais que eu recebi vieram sempre nos momentos mais quietos. No ônibus com o fone tocando baixo, na madrugada sem conseguir dormir, naquela reunião com o ar-condicionado frio, num segundo de distração entre um slide e outro. Não foi coincidência. Foi a única janela disponível naquele momento de silêncio suficiente para o sinal atravessar. E quando você entende isso, você para de tratar esses momentos como interrupções inconvenientes e começa a tratá-los como o que eles são: informação. A informação mais precisa que você vai receber, porque ela não foi filtrada pela sua necessidade de aprovação, pelo seu medo de mudança, pela sua versão preferida de como as coisas deveriam ser. Ela chegou limpa, direta, sem agenda. O problema é que receber informação limpa não significa que agir a partir dela é fácil. E foi exatamente aí que a minha história ficou mais complicada. Agora eu preciso te mostrar o rastro, porque enquanto eu ficava me perguntando de onde vinham os sinais, a vida continuava acontecendo ao redor, e o rastro que ela deixou era muito mais revelador do que eu queria admitir. Pensa comigo, nos meses anteriores a tudo o que te contei, eu tinha perdido 3 coisas que eu considerava pilares da minha vida. Não de uma vez, devagar, uma por mês, quase no mesmo ritmo, como se alguém estivesse removendo apoios de uma estrutura de forma calculada, para ver o que restava de pé quando os apoios sumissem. Primeiro foi um projeto de trabalho que eu tinha dedicado quase 1 ano, cancelado de uma hora para outra, sem aviso real, com uma explicação que não fechava. Fiquei com aquela sensação de tapete puxado, sabe? Chão firme. 2 passos, sem chão. Segundo foi uma amizade que eu tinha há muitos anos. Não teve briga, não teve traição, não teve aquele momento dramático que pelo menos daria uma conclusão clara. Simplesmente foi esfriando. Mensagens que demoravam mais, encontros que não se encaixavam mais. Até que um dia, eu percebi que fazia meses que a gente não falava e que nenhum dos dois tinha estranhado o suficiente para retomar. Terceiro foi um relacionamento que eu achava que estava bem, esse detalhe é importante, porque quando ela sentou na minha frente e disse que algo estava errado há muito tempo, eu quis discordar, quis defender, quis apresentar evidências do contrário, mas enquanto ela falava, aquela sensação velha voltou, aquele apertar no peito, e eu soube que ela estava certa antes de terminar a frase. 3 pilares, 3 meses. E eu ainda estava tentando explicar cada um como evento isolado, coincidência, má fase, ciclo ruim.
porque aceitar que os três faziam parte de um mesmo movimento era aceitar algo que eu ainda não estava pronto para encarar, que o campo não estava destruindo a minha vida, estava limpando o caminho. Eu conheci duas pessoas passando pela mesma coisa que eu, e o que me perturbou não foi a semelhança das histórias. Foi o fato de que uma delas estava destruída por dentro, e a outra parecia estar, pela primeira vez na vida, completamente inteira. As duas tinham perdido coisas importantes. As duas tinham sentido o chão sair debaixo dos pés. As duas tinham passado por aquele período estranho de tempo comprimido, de memórias que pareciam mais distantes do que deveriam, de metas que perderam o gosto antes de serem atingidas. O campo tinha passado pelos dois do mesmo jeito, com a mesma força, sem favoritos, mas o que cada um fez com isso era completamente diferente. O primeiro, vou chamar de Rafael, tinha escolhido resistir. Não de forma consciente, não era teimosia deliberada. Era aquele tipo de resistência que a gente nem percebe que está fazendo, porque ela se disfarça de responsabilidade, de praticidade, de bom senso. Rafael continuava acordando todo dia e tentando encaixar o que estava sentindo dentro das explicações antigas. Estresse, fase ruim, todo mundo passa por isso. E quanto mais ele tentava encaixar, mais o desconforto crescia. Porque o que estava acontecendo com ele simplesmente não cabia mais nos moldes que ele conhecia. Era grande demais. E forçar algo grande demais dentro de um espaço pequeno demais machuca. Ele estava machucado. A segunda, vou chamar de Camila, tinha feito algo que parecia irracional na superfície, mas que eu entendi imediatamente quando ela descreveu. Ela tinha parado de tentar nomear o que estava sentindo. Não porque desistiu, mas porque percebeu que o ato de nomear estava limitando a percepção. Toda vez que ela colocava uma etiqueta no que sentia, o sentimento encolhia para caber na etiqueta. E ela não queria mais isso. Ela queria sentir o tamanho real do que estava acontecendo, mesmo que esse tamanho fosse desconfortável, mesmo que não tivesse nome ainda. E foi essa decisão simples, parar de reduzir o que sentia para que coubesse no que já sabia, que fez toda a diferença no caminho dela. Eu olhei para esses dois e me perguntei em qual dos dois eu estava me tornando. E a resposta honesta era que eu tinha oscilado entre os dois durante meses. Tinha dias que eu era Rafael, resistindo com toda a lógica que eu tinha. Tinha dias que eu conseguia ser Camila, deixando o processo acontecer sem precisar entender tudo de imediato. A diferença entre os dois não era inteligência, não era força, não era fé em nada específico. Era só a disposição de tolerar o desconforto do não saber, sem transformar esse desconforto em pânico. E eu sabia que essa disposição era exatamente o que o campo estava testando em mim. Então chegou o momento em que eu precisei fazer uma escolha que parecia pequena, mas não era. Você está aqui agora, ouvindo isso. E eu preciso te dizer algo que levei tempo para aceitar sobre mim mesmo, e que provavelmente vai ressoar em você de um jeito que você não vai conseguir ignorar depois que ouvir. Você não chegou até aqui por curiosidade aleatória. Curiosidade aleatória te faria clicar em outra coisa em 30 segundos. O que te mantém ouvindo é reconhecimento. Aquela sensação específica de alguém descrevendo em voz alta algo que você sentiu, mas não tinha palavras para articular. E reconhecimento desse tipo não é coincidência. É sinal de que você já está no processo, já está dentro da transição. A questão não é se você vai atravessá-la, é como. E o como depende de uma coisa só, não de técnica, não de conhecimento, não de prática espiritual específica. Depende de você parar de pedir permissão para sentir o que você já está sentindo. Isso parece simples, não é? Porque a gente foi treinado desde cedo a validar as próprias percepções com base na reação dos outros. Se você conta o que sentiu e a pessoa ao lado franze a testa, você recua, guarda de volta, coloca na gaveta dos assuntos que não valem a pena levantar, e faz isso tantas vezes que começa a fritar a própria percepção antes mesmo de expressá-la, antecipando a testa franzida, se autocensurando preventivamente. O campo não funciona com percepção censurada, ele funciona com percepção aberta, e percepção aberta exige que você confie no que sente antes de ter a aprovação de alguém para confirmar que é válido. Eu aprendi isso da forma mais concreta possível. Teve um dia em que eu senti, com uma clareza absurda, que precisava mudar uma decisão importante que eu tinha tomado meses antes. Não tinha lógica externa nenhuma para isso. Pelo contrário, mudar seria complicado, geraria atrito, geraria julgamento,
E mesmo assim o sinal era tão limpo, tão sem estática, que eu sabia que ignorar dessa vez seria diferente das outras vezes. Seria uma escolha consciente de me trair. E foi exatamente nesse momento que eu entendi o que o campo estava realmente pedindo de mim. Não era fé, não era coragem no sentido dramático, era só honestidade. Honestidade suficiente para agir a partir do que eu percebia em vez do que eu achava que devia perceber. O que aconteceu depois dessa decisão foi algo que eu ainda não consigo descrever completamente sem soar como exagero, mas vou tentar. No dia em que eu tomei aquela decisão honesta que mencionei antes, 3 coisas aconteceram em sequência tão rápida que até hoje eu fico sem palavras quando tento descrever. E a terceira delas me deixou parado no meio da calçada por uns 2 minutos sem conseguir me mover. Primeiro, aquela pressão constante no peito que eu carregava havia meses simplesmente sumiu. Não diminuiu gradualmente, não foi ficando mais leve ao longo dos dias. Sumiu. No momento eu a sentia, no momento seguinte ela não estava mais lá. Como quando você tira um peso de cima do ombro e o corpo demora alguns segundos para acreditar que o peso foi embora de verdade. Segundo, aquela decisão que eu tinha tomado, a que parecia complicada, a que eu achava que geraria atrito e julgamento, se resolveu com uma facilidade que não tinha lógica. As peças se encaixaram de um jeito que eu não havia planejado, como se o caminho já estivesse lá, esperando só que eu parasse de bloquear a entrada. E terceiro, aquela tarde, saindo de uma lanchonete com um copo de suco na mão, eu ouvi uma conversa de 2 desconhecidos numa mesa perto da porta. Não estava prestando atenção, só captei fragmentos. E num desses fragmentos, um deles disse exatamente uma frase que eu tinha pensado na madrugada anterior, palavra por palavra, num contexto completamente diferente, sobre um assunto completamente diferente. A mesma frase, saída da minha cabeça para a boca de um estranho. Eu parei, olhei para ele. Ele nem percebeu que eu estava ali. Continuou a conversa, e eu fiquei naquele estado estranho de quem acabou de ver algo que não deveria ser possível, mas foi. E não sabe se conta para alguém porque sabe que vai soar exatamente como parece. Impossível. Esse tipo de coisa, eu descobri depois, tem um nome dentro dos estudos sobre o campo. Chama de sincronicidade. Não no sentido casual que a palavra ganhou com o tempo, de coincidência bonita, no sentido técnico original, de 2 eventos sem conexão causal que se alinham de forma significativa no mesmo ponto do tempo. E a sincronicidade, segundo tudo que eu estudei, não é gerada pelo campo, ela é revelada por ele. O campo não cria a conexão, ele remove o ruído que impedia você de perceber que a conexão sempre esteve lá. E quando você começa a perceber sincronicidades com frequência, quando elas deixam de ser raridades para se tornarem parte do ritmo normal da sua semana, isso não significa que você ficou mais especial. Significa que você ficou mais quieto por dentro. Quieto o suficiente para captar o que sempre estava sendo transmitido. E foi a partir daí que eu precisei entender com mais profundidade quem ou o que estava transmitindo. Eu já tinha mencionado antes que algumas tradições chamam essa inteligência de observadores de limiares. Mas eu precisava entender o que isso significava além do nome, porque nome sem substância é só palavra bonita, e eu não estava atrás de palavras bonitas. Estava atrás de algo que se sustentasse quando eu empurrasse contra. Então eu fui fundo. Li textos antigos que falam sobre inteligências que operam em frequências além da percepção ordinária. Não como religião, não como fé, como descrição funcional de algo que gera efeitos rastreáveis na experiência humana. E o que eu encontrei foi consistente demais para ignorar. Essas inteligências, e eu vou usar o termo que encontrei com mais frequência nos registros, os sirianos, não são entidades com forma física, não chegam em naves, não deixam mensagens em lugares dramáticos, não escolhem profetas. Eles existem numa camada de consciência onde a distinção entre aqui e lá simplesmente não existe da forma que a gente conhece. Para eles, espaço não é distância a ser percorrida, é frequência a ser sintonizada. E sintonizar uma frequência não exige movimento, exige ressonância. E ressonância é exatamente o que acontece quando você está suficientemente alinhado com a sua percepção mais honesta. Você não vai até eles. Você se torna permeável o suficiente para que a transmissão chegue sem estática. Mas aqui está o que mais me impactou quando eu entendi isso de verdade. Eles não transmitem informação nova.
Eles reativam o que já está em você, mas está bloqueado por camadas de condicionamento, medo e identidades que você construiu para sobreviver em ambientes que não correspondiam a quem você realmente era. É como uma música que você conhece desde sempre, mas que ficou enterrada embaixo de tanto barulho que você esqueceu que sabia a melodia. Eles não te ensinam a música, eles reduzem o barulho. E quando o barulho reduz, o que emerge não parece aprendizado, parece memória. Uma memória que é mais velha do que qualquer coisa que você viveu nessa vida, mais profunda do que qualquer coisa que te ensinaram, e estranhamente familiar, como se alguma parte de você soubesse disso o tempo todo e estivesse só esperando o momento em que você ficasse quieto o suficiente para lembrar. Eu lembro exatamente da primeira vez que senti isso de forma inconfundível, e o contexto foi tão inesperado que até hoje me parece quase irônico. Não estava meditando, não estava em nenhum ritual, não estava num momento solene de busca espiritual. Estava consertando uma prateleira quebrada num sábado de manhã, parafuso na mão, música tocando baixo ao fundo. E do nada, naquele silêncio ordinário de uma manhã comum, algo abriu. Uma clareza que não vinha de nenhum pensamento específico, que não era sobre a prateleira, não era sobre o dia, não era sobre nada que eu pudesse apontar. Era só clareza, pura, sem endereço. E nela, sem palavras, sem imagens, sem drama, eu entendi algo sobre o que os sirianos realmente são. Não são superiores, não são salvadores, são um reflexo do que a humanidade pode se tornar quando para de construir identidade sobre medo e começa a construir sobre percepção. Eles já atravessaram o que nós estamos atravessando agora, e olham para trás não com julgamento, mas com o tipo de reconhecimento de quem passou pelo mesmo caminho e sabe exatamente onde a estrada fica mais estreita. Quando eu comecei a pesquisar se outras pessoas estavam sentindo o mesmo que eu, o que eu encontrei me deixou sem chão de um jeito que nenhum dos eventos anteriores tinha conseguido. Não eram poucas pessoas, eram milhares, em lugares diferentes, com histórias de vida completamente diferentes, sem nenhuma conexão entre si, descrevendo com palavras quase idênticas a mesma sequência de experiências, o tempo acelerando de forma estranha, memórias recentes que pareciam distantes demais. A sensação de acordar num mundo levemente deslocado do que existia na véspera. A perda repentina de sentido em coisas que antes motivavam. E aquele desconforto específico sem causa aparente. Aquele apertar no peito que não tinha endereço. Eu li relato atrás de relato durante horas numa noite, o celular iluminando o quarto escuro, e a cada novo depoimento a mesma coisa acontecia dentro de mim. Não era surpresa, era reconhecimento. Aquela sensação de ler algo que você poderia ter escrito, sobre experiências que você viveu, de pessoas que nunca te viram na vida. E aí eu me fiz a pergunta que mudou tudo. Se isso está acontecendo com tantas pessoas ao mesmo tempo, em tantos contextos diferentes, sem combinação prévia, então isso não é individual, é coletivo. E se é coletivo, então a causa também é coletiva. E causa coletiva de uma escala assim, não vem de dentro de nenhum indivíduo isolado, vem do campo. Do mesmo campo que eu tinha começado a entender nas semanas anteriores. Os sirianos, como eu já te expliquei, não trabalham com indivíduos em separado. Eles trabalham com o campo coletivo inteiro. E quando o campo coletivo atinge um certo nível de complexidade interna, quando as perguntas que a consciência coletiva está gerando ficam grandes demais para serem respondidas pelas estruturas existentes, o campo responde com uma pressão que é sentida por todos ao mesmo tempo. Não da mesma forma, não com a mesma intensidade, mas com a mesma origem. E o que eu estava vendo naqueles relatos era exatamente isso. Uma pressão coletiva sendo processada de formas individuais diferentes. Cada pessoa interpretando pelo filtro da sua história, da sua personalidade, do seu contexto, mas todos sentindo a mesma coisa por baixo de tudo. Como pessoas em prédios diferentes, sentindo o mesmo tremor vindo do subsolo. Cada uma descrevendo de onde estava, cada uma com uma perspectiva ligeiramente diferente, mas o tremor, o mesmo. E esse tremor tinha um propósito, não de destruir, de revelar o que já estava rachado, porque a estrutura que está rachada por dentro, mas parece inteira por fora, é mais perigosa do que estrutura que já desmoronou. Pelo menos o que desmoronou você sabe que precisa reconstruir. O que parece inteiro você continua usando como base, sem perceber que a qualquer momento pode ceder. O campo estava revelando as rachaduras, em cada pessoa, nas suas estruturas específicas.
E em toda a humanidade, nas estruturas coletivas que sustentavam o jeito de viver que tinha chegado no limite do que conseguia aguentar. Mas aqui estava o ponto que eu ainda não tinha entendido completamente e que a próxima descoberta ia me mostrar de um jeito que eu não esperava. Eu precisava entender se esse processo tinha precedente, se a humanidade já tinha passado por algo assim antes e o que tinha acontecido quando passou. Porque sem precedente, tudo que eu estava vivendo poderia ser só a minha interpretação criativa de uma coincidência muito grande. E eu precisava saber se era mais do que isso. O que eu encontrei quando fui atrás dessa resposta foi algo que me tirou o sono por uns 3 dias. Não de forma perturbadora, de forma avassaladora. Como quando você entende algo que reorganiza tudo que veio antes, e o cérebro precisa de tempo para processar a extensão do que foi revelado. Eu encontrei registros de épocas completamente diferentes da história humana, em que grupos de pessoas, sem conexão geográfica ou cultural entre si, começaram a questionar simultaneamente as bases do que era considerado verdade na época. Não de forma organizada, não como movimento, de forma espontânea, independente, quase orgânica, como se algo tivesse ativado uma frequência e todas as antenas suficientemente sensíveis tivessem captado ao mesmo tempo. Esses períodos, invariavelmente, precederam transformações massivas na forma como a humanidade se organizava, pensava e criava. Não transformações tranquilas, transformações que pareciam caos enquanto aconteciam e só faziam sentido quando olhadas de longe, depois que o pó baixava. E o que distinguia as pessoas que atravessavam esses períodos com clareza das que eram engolidas pelo caos não era privilégio, não era posição social, não era inteligência. Era uma coisa só: a disposição de largar a versão antiga de si mesmo antes que ela fosse arrancada pela força. Largar antes de ser arrancado. Essa frase ficou comigo dias, porque ela descrevia exatamente a escolha que eu tinha feito naquele momento, com a prateleira na mão, sem saber que estava fazendo. Eu tinha largado algo antes de ser arrancado, e o que veio depois disso tinha sido diferente de tudo que eu esperava. Mas o mais perturbador ainda estava por vir, porque quando eu fui mais fundo nesses registros históricos, eu encontrei algo que os sirianos tinham feito em cada um desses períodos de transição. E o que eles faziam ia contra tudo o que eu teria esperado de uma inteligência que se preocupa com a evolução humana. O que os sirianos fazem nos momentos de maior crise da humanidade é exatamente o oposto do que qualquer pessoa sensata faria. Eles recuam, e esse recuo deliberado quase me fez jogar fora tudo o que eu tinha entendido até então. Deixa eu explicar. Quando eu encontrei esse padrão nos registros históricos, minha primeira reação foi de indignação. Faz sentido, né? Você passa semanas entendendo que existe uma inteligência avançada que monitora a evolução humana com precisão cirúrgica, que transmite sinais, que calibra o campo coletivo, e então descobre que justamente nos momentos em que a humanidade mais precisa de orientação, essa inteligência escolhe se afastar. Parece abandono, parece contradição, parece o tipo de coisa que destrói a lógica inteira do que você construiu. Mas então eu fiquei quieto com isso por alguns dias. Não tentei resolver rápido. Só deixei a contradição existir sem precisar que ela fosse embora. E no terceiro dia, num momento completamente banal, lavando louça depois do almoço, o barulho da água cobrindo todos os outros sons, entendi. O recuo não é abandono. É a forma mais avançada de respeito que existe. Pensa num filho aprendendo a andar. Se você o segura o tempo todo, ele nunca desenvolve o equilíbrio próprio. Se você solta cedo demais, ele cai e machuca. Mas existe um momento específico, que só quem está olhando com atenção consegue identificar, em que o filho já tem o que precisa para se equilibrar, só ainda não sabe que tem. E é exatamente nesse momento que você solta. Não porque não se importa, porque sabe que segurar agora seria roubar dele a descoberta de que já é capaz. Os sirianos identificam esse momento com uma precisão que a gente não consegue imitar, porque eles veem o campo inteiro, não só a pessoa, não só o grupo, o campo completo. E quando o campo humano coletivo atinge o ponto em que já tem os recursos internos necessários para o próximo salto evolutivo, eles recuam. Não somem,
recuam. A transmissão continua, os sinais continuam, mas o volume da interferência direta diminui, criando um espaço que só pode ser preenchido por escolha humana autônoma. E esse espaço vazio, que parece silêncio divino para quem está dentro do caos, é na verdade o teste mais preciso que existe. Porque o que você faz quando não tem mais ninguém segurando sua mão revela quem você realmente é. Não quem você era quando tinha apoio. Quem você é quando o apoio some e o próximo passo depende só de você. A humanidade está nesse espaço agora. E eu estava nesse espaço também, na minha escala individual. O campo tinha me dado tudo o que eu precisava entender. Tinha removido o ruído suficiente para que eu lembrasse o que já sabia. E então tinha recuado, deixando a pergunta suspensa no ar. E agora, o que você faz com isso? Mas antes de responder essa pergunta para mim mesmo, eu precisava entender uma última coisa sobre os sirianos. Algo que nenhum dos registros que eu tinha lido descrevia de forma direta, mas que eu comecei a perceber nas entrelinhas de tudo, e que, quando ficou claro, mudou completamente o tom do que eu sentia em relação a eles. Eles já estiveram onde nós estamos. Essa é a parte que ninguém fala quando descreve inteligências avançadas, porque a tendência é imaginar seres que sempre foram assim, sempre elevados, sempre além das limitações que a gente conhece. Mas os registros sugeriam algo diferente. Sugeriam que os sirianos passaram por uma transição semelhante à que a humanidade está atravessando agora, que houve um momento na história deles em que o campo coletivo deles chegou no mesmo limiar que o nosso chegou agora, e que eles também tiveram que escolher largar antes de ser arrancado ou resistir até o caos forçar a mudança. E o que os diferencia de civilizações que não sobreviveram à própria transição é que eles escolheram largar, em escala coletiva, não todos ao mesmo tempo, não de forma perfeita, mas em número suficiente para que o campo coletivo deles cruzasse o limiar sem se destruir no processo. E agora eles olham para a humanidade com o reconhecimento de quem passou pela mesma encruzilhada, não com superioridade, com algo muito mais próximo de esperança do que eu esperava encontrar nessa história toda. Isso mudou algo em mim, porque até esse momento eu ainda carregava uma leve sensação de ser observado de cima, julgado de longe, testado por algo que nunca precisou passar pelo que eu estava passando. E quando essa sensação foi embora, substituída pelo entendimento de que eles conhecem esse caminho porque andaram nele, algo dentro de mim relaxou de uma forma que eu não tinha sentido em muito tempo. E foi exatamente nesse relaxamento que a resposta para a pergunta que estava suspensa no ar finalmente chegou. A resposta que chegou naquele relaxamento não foi um pensamento elaborado, não foi uma conclusão intelectual depois de muito raciocínio. Foi uma frase simples que apareceu com tanta clareza que eu quase olhei para trás para ver se alguém tinha falado em voz alta. A frase era essa: você não pode construir algo novo em cima de algo que você ainda está fingindo que funciona. Simples assim, sem drama, sem revelação cinematográfica. Só essa frase, limpa, direta, pousando no meio do meu peito como uma pedra pequena jogada num lago. E as ondas que ela gerou foram se expandindo devagar, tocando tudo ao redor. Eu fiquei pensando em quantas coisas na minha vida eu ainda estava fingindo que funcionavam. Não de forma consciente, não com má intenção, mas com aquela teimosia silenciosa de quem investe tempo e energia em algo por tanto tempo que admitir que não funciona mais parece invalidar tudo que veio antes. Como se largar significasse que o tempo gasto foi desperdiçado, quando, na verdade, às vezes o tempo gasto foi exatamente o necessário para você chegar no ponto em que sabe com certeza que não é mais isso. Tinha uma rotina de trabalho que eu mantinha porque funcionou durante anos, mas que nos últimos tempos me deixava com aquela sensação de rodar em falso, de fazer movimentos sem gerar tração. Todo dia a mesma sequência, a mesma lógica, os mesmos resultados cada vez menores. E eu continuava, não porque acreditava que ia melhorar, mas porque parar exigia admitir que o modelo tinha chegado no limite. E admitir isso era assustador, porque eu não tinha ainda o próximo modelo pronto para substituir. E é exatamente aí que a maioria das pessoas trava. Você sabe que o que tem não serve mais, mas não tem ainda o que vai servir. E nesse vazio entre os dois, o desconforto é tão grande que a maioria escolhe fingir que o que tem ainda funciona, só para não ter que ficar no vazio por tempo demais.
O campo não tem paciência com esse fingimento. Não porque seja cruel, porque ele sabe que o que vem depois do vazio não pode ser construído enquanto o espaço está ocupado por algo que você sabe que não serve mais, mas se recusa a soltar. O novo não divide espaço com o velho que você insiste em manter por medo. Então eu fiz algo que parecia imprudente na superfície, mas que eu sabia ser a única opção honesta. Eu larguei a rotina. Sem ter a substituta pronta, sem saber exatamente o que viria depois, só sabendo que continuar fingindo que funcionava estava me custando mais do que o desconforto do vazio. Os primeiros dias foram estranhos, não angustiantes, só estranhos, como quando você tira um móvel pesado do lugar onde ficou por anos e fica olhando para o espaço vazio que ele deixou, sentindo que deveria ter algo ali, mas ao mesmo tempo percebendo que o cômodo respira melhor sem ele. E então, devagar, as coisas começaram a se reorganizar, não de forma dramática, de forma orgânica, quase imperceptível no dia a dia, mas completamente visível quando eu olhava para trás depois de algumas semanas. Como um jardim depois da chuva, você não vê crescer, mas de repente está diferente. Agora eu preciso te falar sobre algo que ficou me incomodando por muito tempo nessa história toda, e que eu só consegui entender quando dei um passo atrás e olhei para o conjunto inteiro. Desde o começo, desde aquele primeiro desconforto na tarde com o café frio, desde a reunião com o ar-condicionado e aquela clareza de 10 segundos, eu tinha tratado tudo isso como algo que estava acontecendo comigo. Uma série de eventos externos, de sinais vindos de fora, de pressões vindas do campo, de influências dos sirianos, de perdas e transformações que a vida foi impondo. E aí chegou o momento em que eu percebi que essa perspectiva estava errada. Não completamente errada, mas errada na parte mais importante. O campo não estava acontecendo comigo, estava acontecendo através de mim. E essa diferença de preposição, que parece pequena, muda tudo. Acontecer com você coloca você no papel de receptor, alguém que recebe, que sofre, que aguenta, que eventualmente se adapta. Um objeto em movimento gerado por força externa. Acontecer através de você coloca você no papel de canal. E canal não é passivo. Canal tem forma, tem direção, tem escolhas que determinam o que flui e como flui. O rio não escolhe a chuva, mas escolhe, pela sua própria conformação, por onde a água vai passar e que velocidade vai ganhar. Eu era o rio, não a chuva. E quando eu entendi isso, a sensação de ser arrastado pelos eventos foi substituída por algo completamente diferente. Uma presença, uma firmeza, não de quem controla tudo, mas de quem sabe que sua forma importa, que suas escolhas moldam o fluxo, que o que acontece através de você não é determinado só pelo que vem de fora, mas pelo que você é por dentro. Os sirianos não me escolheram para passar por isso. O campo não me selecionou como caso especial. Eu simplesmente fiquei quieto o suficiente em determinados momentos para perceber o que sempre estava acontecendo, e honesto o suficiente em outros momentos para agir a partir do que percebi em vez do que era mais confortável ignorar. E essa combinação, quietude mais honestidade, era tudo. Não técnica espiritual elaborada, não anos de prática, não conhecimento acumulado. Só isso. Ficar quieto o suficiente para ouvir e honesto o suficiente para agir. Mas aqui estava o próximo nível dessa compreensão. O que eu ainda não sabia que estava prestes a descobrir sobre o que acontece quando você começa a viver assim, de forma consistente, não só em momentos de crise, mas no cotidiano ordinário, nas decisões pequenas, nas conversas banais, nos momentos em que ninguém está olhando e não há nenhuma pressão externa te empurrando na direção certa. O que acontece quando você começa a viver com quietude e honestidade de forma consistente é que a realidade ao redor começa a responder de um jeito que desafia completamente qualquer explicação que você tinha sobre como as coisas funcionam. E a primeira vez que isso aconteceu de forma inconfundível no meu cotidiano, eu precisei sentar e ficar quieto por uns 20 minutos só para processar. Não foi um evento grandioso, foi uma conversa comum, num lugar comum, com uma pessoa que eu mal conhecia. Tinha ido buscar um documento num cartório, aquela espera interminável em fila, aquele cheiro de papel velho e ar parado que todo cartório tem.
Do meu lado, um homem mais velho, cabelos brancos, camisa xadrez, olhando para o celular sem pressa nenhuma. A gente não tinha nada em comum, aparentemente. Então ele virou para mim e perguntou, sem contexto nenhum, se eu sabia de onde vinha a sensação de que a vida estava passando rápido demais. Não como conversa fiada, como uma pergunta real, daquelas que a pessoa faz porque genuinamente quer saber a resposta. Eu poderia ter dado uma resposta educada e genérica, mas lembrei da escolha que tinha feito. Quietude mais honestidade. Então eu respondi com o que eu realmente pensava sobre isso. Falei sobre o campo, sobre frequência, sobre como o tempo percebido muda quando você está desalinhado com o que realmente importa para você. Falei por uns 3 minutos, esperando o momento em que ele ia me olhar com aquela expressão de quem achou que estava falando com alguém normal, mas se enganou. A expressão não veio. Ele ficou olhando para mim com uma atenção que me surpreendeu e então disse: "Eu passei 20 anos pesquisando exatamente isso em contextos diferentes do seu, e a conclusão que você chegou é a mesma que eu cheguei, por outro caminho completamente diferente." Ficamos mais 40 minutos naquele cartório depois que o documento ficou pronto. Nem um nem o outro teve pressa de sair, e o que ele me contou nessa conversa preencheu as últimas lacunas que eu ainda tinha sobre o que eu estava vivendo. Ele me disse que o sinal mais confiável de que uma pessoa cruzou um limiar interno real não é euforia, não é clareza constante, não é ausência de dúvida. É o oposto do que a maioria espera. É uma tolerância nova com a incerteza. A capacidade de ficar no vazio entre o que era e o que ainda vai ser, sem precisar que esse vazio seja preenchido imediatamente por uma nova certeza. Porque quem ainda não cruzou o limiar não aguenta o vazio. Preenche ele com o que for, com distração, com movimento, com qualquer narrativa que devolva a sensação de solo firme, mesmo que seja solo falso. Quem cruzou o limiar consegue ficar no vazio e perceber que ele não é ausência de chão. É o momento exato antes do chão novo se formar. E esse momento, por mais desconfortável que pareça por fora, carrega uma qualidade específica que com o tempo você aprende a reconhecer. Uma certa leveza estranha, uma curiosidade que não tem urgência, a sensação de estar entre 2 atos de uma peça, sabendo que o segundo ato existe mesmo sem ter lido o roteiro. Eu reconheci imediatamente o que ele estava descrevendo. Era exatamente o que eu tinha sentido nos dias depois de largar a rotina, sem ter a substituta pronta. Não vazio assustador, vazio grávido, cheio de possibilidade não nomeada ainda. E foi nesse momento da conversa que eu entendi a última peça do que os sirianos representam nessa história. Eles não são a resposta. Nunca foram. Eles são o espelho. O campo que eles habitam e que transmitem não contém informação que você não tem. Contém a clareza que remove o que impede você de acessar o que já está em você. E essa distinção é a diferença entre dependência e evolução. Uma civilização que aprende a responder por si mesma, que desenvolve a capacidade de navegar o vazio sem precisar que alguém de fora diga para onde ir. Essa civilização não precisa mais de espelho. Ela se torna o espelho para outras que ainda estão aprendendo. E isso, eu percebi sentado naquele cartório com um estranho de camisa xadrez, era o destino que os sirianos estavam calibrando para a humanidade. Não salvação, autonomia. Não dependência eterna de uma inteligência superior. A construção da própria capacidade de ser inteligência superior. Eu saí daquele cartório diferente de como entrei. Não de forma dramática, de forma quieta. Como quem terminou de montar um quebra-cabeça que ficou espalhado pela mesa por meses, e finalmente vê a imagem completa. Agora chegamos ao fim dessa história, e eu quero ser honesto sobre o que ela realmente ensina, porque a lição não está nos sirianos, não está no campo, não está em nenhuma inteligência externa, está numa coisa só. Tudo que você ignorou dentro de você não foi embora, ficou esperando. E quanto mais tempo você passa fingindo que não sente o que sente, fingindo que não sabe o que sabe, fingindo que o desconforto não é real, maior fica a pressão. Não porque o universo quer te punir, porque a verdade tem peso. E carregar peso que você não reconhece cansa mais do que carregar peso que você admite. O campo não pede que você seja perfeito, pede que você seja honesto. Não pede que você tenha todas as respostas, pede que você tolere as perguntas sem fugir delas. Não pede que você mude tudo de uma vez, pede que você pare de fingir que o que não funciona ainda funciona. Quietude mais honestidade.
É tudo que existe entre quem você é agora e quem você já poderia ser. E agora eu quero te deixar com uma pergunta que vai ficar na sua cabeça. E eu quero muito que você responda nos comentários, porque as respostas que vi em outras ocasiões me surpreenderam de um jeito que eu não esperava. Qual é a coisa que você já sabe que não funciona mais na sua vida, mas que você continua fingindo que funciona? E qual é o medo real que está impedindo você de largar? Escreve nos comentários. Não para mim, para você mesmo. Porque às vezes nomear em voz alta é o primeiro passo que o campo estava esperando. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como essa para você.